Olá, vamos examinar nesse vídeo os aspectos mais relevantes de um tema que também é relacionado à inimputabilidade penal. Eu me refiro, então, à minoridade, que é uma das causas de inimputabilidade, e a minoridade penal tem uma referência mais importante na Constituição da República. Artigo 228 da Constituição diz que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando então sujeitos à legislação especial. O artigo 27 do Código Penal, na mesma linha, assevera da mesma forma que a inimputabilidade para os menores e a sujeição a essa legislação especial. Legislação especial, que se refere tanto à Constituição quanto ao Código, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, de 1990, em que, melhor dizendo, lei que prevê a possibilidade de aplicação de medidas socioeducativas para os menores e vale uma observação crítica com relação a isso. Mas, antes disso, vamos perceber que tanto a Constituição quanto o Código Penal adotam um critério meramente biológico, ou seja, referido a um aspecto do desenvolvimento, não é, daquela pessoa, desenvolvimento biológico daquele indivíduo, e presume de maneira absoluta que todos os indivíduos que não atingiram a idade dos 18 anos são incapazes de receber imputações de natureza penal, de serem responsabilizados pelos comportamentos ilícitos que realizam. Bem, evidentemente, esse marco, né, dos 18 anos é uma opção política já muito antiga, não é? Nós temos essa tradição de definir, então, o início da responsabilidade a partir dos 18 anos, mas é importante perceber que não temos uma resposta uniforme em relação aos países, não é? Aos países que têm uma legislação penal definida, não é? Com relação a essa questão. E quando falamos, então, em uma cultura ocidental, nós vamos encontrar muita variedade no que diz respeito a esse marco, que define, então, a partir de quando o indivíduo pode se sujeitar a uma responsabilidade de natureza penal. Mas, para compreender melhor essa questão, é importante analisar não somente as previsões do direito penal, mas também as previsões constantes na legislação, então, que é especialmente elaborada para o trato com os menores. E no caso brasileiro, nós vamos perceber que a Lei 8.069, no seu artigo 2º, diz que são consideradas como crianças as pessoas até 12 anos de idade, né, incompletos, e adolescentes as pessoas, então, de 12 aos 18 anos. E o artigo 121 da Lei 8.069 estabelece a possibilidade de se aplicar uma medida socioeducativa ao adolescente, não à criança, ao adolescente, que realiza uma conduta descrita como crime, ou seja, um fato típico, que, para fins do Estatuto da Criança e do Adolescente, é considerado como um ato infracional. E, em relação a esse adolescente, é possível aplicar uma medida privativa de liberdade, que tem um outro nome, denominado, então, como internação, uma medida que é orientada por um discurso de proteção, de tutela daquele adolescente, mas que, de fato, priva a liberdade
daquele indivíduo, da mesma forma como se priva a liberdade do maior que recebe pena. Então, uma, digamos, primeira consideração crítica que me parece importante examinar, digamos assim, considerar, é que no Brasil é possível privar a liberdade das pessoas a partir dos 12 anos de idade. Dos 12 aos 18 anos, nós temos um sistema que, digamos assim, estabelece limites maiores, não é? Uma internação como medida socioeducativa não pode passar de 3 anos. 3 anos é o período máximo que se pode, então, privar a liberdade de um adolescente, e é possível até que se aplique a um adolescente já em idade muito próxima de se tornar, então, adulto, de se tornar imputável, e é possível que esse limite, então, se estenda pelo período da sua, digamos, vida adulta, né? Um indivíduo que recebe uma medida socioeducativa com 17 anos poderia ficar 3 anos, então, submetido à internação, isso no período máximo, né? Passando, então, do limite dos 18 anos. Mas, em relação ao maior de 18 anos, nós temos uma possibilidade mais ampla de intervenção punitiva, de imposição de medida, ou melhor, de pena, né? De pena privativa de liberdade. Então, existe uma gradação, mas é importante perceber que no Brasil se pode sim privar a liberdade de pessoas com muito pouca idade, a partir dos 12 anos. E, nesse contexto, há também uma crítica, digamos que se renova de tempos em tempos, no sentido de que o marco dos 18 anos é um marco que foi estabelecido em um momento em que a sociedade tinha um determinado desenvolvimento, os jovens eram, digamos, desprovidos da quantidade de informações e estímulos que a sociedade contemporânea hoje oferece, e que já seria um marco, digamos, defasado. De fato, me parece que seria, digamos, necessário rever ou fazer um debate, digamos, muito sereno sobre o fundamento, não é? Digamos, dessa opção que define a minoridade com 18 anos. A, digamos, premissa é que o indivíduo jovem não poderia entender esse caráter ilícito do fato que realiza. Mas, além disso, há também uma opção política que escolhe preservar os menores de 18 anos de toda essa força punitiva do Estado que se potencializa a partir desse marco, a partir desse, digamos, referencial dos 18 anos. E a opção que nós mantemos até hoje é no sentido de que é possível a imposição de restrição, de privação de liberdade aos menores de 18 anos, mas em uma intensidade menor, numa perspectiva de maior restrição para a intervenção punitiva. Então, por mais que seja desconfortável, e para mim é desconfortável, sustentar que o menor de 18 anos não entende o caráter ilícito do fato, e essa é uma presunção absoluta do nosso ordenamento, né, de que ele não é capaz, porque então, inimputável em razão dessa deficiência de compreensão, é uma argumentação que não me parece corresponder à realidade. Menores de 18, com 17, 16, às vezes até 15 anos, têm essa compreensão. Mas não é só essa a questão fundamental da escolha.
me parece que mais importante é a definição de um marco autorizativo para a intervenção mais forte do Estado. E essa é uma questão essencialmente política. Mas nos interessa examinar também se é possível rever esse marco. Seria possível estabelecê-lo em 16 anos? Seria possível dizer, por exemplo, que entre os 16 e os 18 anos o juiz faria, então, uma verificação de cada caso concreto, se aquele indivíduo tem condição de compreender o caráter ilícito daquele fato, e isso, então, pudesse autorizar uma antecipação da imputabilidade? Ou, em outra perspectiva, seria possível reduzir a imputabilidade para crimes mais graves, crimes que se realizam mediante violência, crimes que têm, digamos, um componente de agressividade, de lesão maior em desfavor das vítimas. Todas essas opções, todas essas possibilidades, no meu modo de pensar, podem sim ser consideradas, e não há o que alguns críticos, né, ou melhor, alguns defensores do marco, né, dos 18 anos, afirmam ser esse marco uma cláusula pétrea da Constituição e que, por isso, não se poderia modificar. É verdade que a referência à inimputabilidade por menoridade está expressa na Constituição. Eu mencionei aqui o artigo 228. Mas o artigo 64 da Constituição, que protege, então, essas referências fundamentais da Constituição, que não poderiam ser, então, alteradas, não impede que se modifique um direito ou uma garantia fundamental. Impede a análise de qualquer emenda constitucional que seja tendente a abolir direitos ou garantias fundamentais. E percebam, não se apresenta no nosso cenário nenhuma proposta tendente a, digamos, excluir essa garantia, essa, digamos, perspectiva de inimputabilidade por menoridade. O que se apresenta em determinados momentos é propostas de alteração. A alteração não é a mesma coisa que a proposta de abolição, e alterar o marco de idade, né, o marco etário de 18 para 16 anos, é uma possibilidade que o ordenamento jurídico apresenta. Esse debate é um debate que tem que ser desenvolvido com muita cautela, né? Em especial, não se pode permitir que a ocorrência de determinados crimes que ganhem, eventualmente, maior visibilidade e provoquem, em razão disso, maior comoção social, acabem por levar a decisões precipitadas e, claro, tem efeitos, né, digamos, práticos muito importantes. Agora, esse tema nos leva a ter cuidado também com as propostas de modificação da legislação que sujeita os menores. E se eu chamei a atenção logo de início, né, no Brasil se pode privar a liberdade de um adolescente por um período máximo de 3 anos, e não se entende que isso é constitucional, inconstitucional, muito embora, apesar de trocarmos os rótulos, as intervenções possuem exatamente a mesma natureza, ou seja, a prisão, a pena privativa de liberdade, importa em uma, digamos, interferência na esfera de um direito fundamental do indivíduo, que é a sua liberdade de locomoção. A internação em unidades educacionais em razão de
imposição de medida socioeducativa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente tem um nome diferente, mas, em essência, se realiza a mesma interferência na esfera de liberdade, a mesma restrição de um direito fundamental de liberdade, e não se pode cair, digamos assim, na armadilha de entender impossível alterar a referência da minoridade penal, tanto na Constituição como no Código Penal, e permitir-se alterar, então, as regras que definem a imposição de medida socioeducativa. Existem algumas propostas nesse sentido, de ampliar o tempo máximo da duração da medida socioeducativa, e todo esse cenário acaba por nos revelar que nós estamos, em certa medida, digamos, camuflando uma realidade que é de intervenção grave na vida das pessoas a partir dos 12 anos de idade. Então, quando se debate o tema da inimputabilidade aos 18 anos, não se pode esquecer que a legislação brasileira permite que se realize a mesma intervenção, só que com outro rótulo, a partir dos 12 anos de idade. E é, de fato, uma construção grave que deve nos levar a uma reflexão muito cuidadosa, não é? Para as medidas de cuidado, de controle do poder punitivo, porque, lamentavelmente, nós estamos vivenciando momentos de violência crescente, de envolvimento de menores em atos violentos, e há, de certa forma, uma tensão social em relação a esse tema. Toda essa questão, que é essencialmente política, deve ser, digamos, conduzida com muita serenidade, muita calma e muito cuidado, em especial porque se trata de pessoas que, por mais que tenham alguma compreensão sobre a ilicitude do comportamento, são jovens ainda em desenvolvimento, que não atingiram um nível de maturidade suficiente para, digamos, orientar de uma maneira adequada, com visão de futuro, de longo prazo, a sua relação no ambiente social. Não é? Há uma característica, talvez muito importante, das crianças, dos adolescentes, de terem uma perspectiva a longo prazo menor do que os adultos, né? As crianças pensam sempre imediatamente no dia de hoje, não conseguem pensar nas coisas da sua vida em momento um pouco mais distante no futuro. Os jovens também, e essa característica às vezes os impedem de perceber que um relacionamento social que vai se prolongar no tempo, que tem desdobramentos, não é? Que não se pode restringir a satisfação, a busca por satisfação de objetivos ou prazeres imediatos, não é? Acabe por, digamos, levar os jovens a cometerem atos que, com o transcurso natural do tempo, com o amadurecimento que é natural de todas as pessoas, já não se apresentaria em momento posterior. Então, é necessário ter muito cuidado no trato com o jovem, em especial porque nós ainda temos um sistema de direito penal que não consegue considerar o amadurecimento no curso dessas intervenções punitivas. Eu quero dizer com isso que penas de longa duração
são impostas a indivíduos que são julgados naquele momento, então, de avaliação pelo Poder Judiciário, mas não há um mecanismo que possa, digamos, ponderar que, ao longo do cumprimento daquela medida socioeducativa ou ao longo do cumprimento daquela pena, o indivíduo vai também amadurecendo e aquela, digamos, necessidade de intervenção que foi examinada naquele momento, naquele retrato do tempo, né, naquele recorte do tempo, não se tornaria mais adequada ou necessária em razão dessa natural evolução do amadurecimento de cada uma das pessoas. Não é? Quando se diz um jovem de 20 anos é condenado a uma pena de 10 anos, não se analisa que nesse percurso dos 10 anos, aquele jovem, então, vai amadurecendo e vai compreendendo melhor a sua relação com as outras pessoas no ambiente social. Essa é uma limitação importante que se apresenta, em especial nas penas de longa duração e, com certeza, no trato com jovens, cujo amadurecimento acaba se dando em uma velocidade maior, não é? Do que com pessoas que já alcançaram uma idade compatível, né, com a vida adulta e já teriam uma estabilidade emocional e de relacionamentos que facilita, em alguma medida, uma consideração sobre a intervenção punitiva. Bem, esse aspecto comporta poucas abordagens, em especial abordagens teóricas. O que é importante perceber é que trata-se essencialmente de uma opção política que considera a força interventiva do direito penal em desfavor de pessoas que ainda estão em estágio de desenvolvimento de sua personalidade ou caráter. Né? Bem, ficamos por aqui. No próximo vídeo vamos examinar os últimos, digamos, aspectos, né, dessa temática importante da inimputabilidade.